graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, com a graça de Deus, tendo mais essa oportunidade de darmos continuidade à nossa escola de discípulos. Na semana passada nós começamos o módulo 4, que se refere às doutrinas bíblicas das ordenanças, e demos início ao estudo do batismo, resolvendo algumas questões mais doutrinárias referente à ordenança bíblica do batismo. Hoje, com a graça de Deus, nós concluiremos o estudo do batismo, respondendo mais algumas perguntas de ordem prática, que são muitas vezes objeto de dúvida de muitos irmãos, e buscaremos, com a graça de Deus, a orientação bíblica para o nosso crescimento. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no texto que já estudamos na semana passada, Romanos capítulo 6, versículos 3 até o versículo 5, até o versículo 6, melhor dizendo. Amém? Romanos capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 6. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e em seguida orando, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse estudo. Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor nos salvou. Aprove ao Senhor salvar pecadores como nós, e nós te damos graças por isso. Essa verdade de forma tão bela, demonstrada por meio do rito do batismo. Nós te pedimos a tua condução durante esse estudo, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor me ajude a expor a tua palavra de modo claro e fiel a ti mesmo, e ajude os meus irmãos a crescerem no entendimento das tuas doutrinas, da tua palavra. Nós te rogamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você tem à sua disposição os nossos slides, tá? Que nos ajudarão no acompanhamento da lição de hoje. Segundo o nosso primeiro slide, o nosso primeiro ponto, fazendo uma revisão, tá? Definindo e fortalecendo algumas das doutrinas que estudamos na semana passada. Como disse, nós respondemos basicamente 5 perguntas. E que perguntas foram essas? Em primeiro lugar, o que é ordenança? Nós vimos na semana passada que ordenanças são ritos externos que o próprio Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, indicou para serem administrados em sua igreja, como sinais visíveis da verdade salvadora do Evangelho. São sinais simbólicos e visíveis que demonstram realidades ou uma realidade invisível interior, que é a verdade salvadora do Evangelho na vida de cada cristão. Essas ordenanças foram estabelecidas pelo próprio Jesus com o nítido propósito de serem obedecidas perpetuamente pela sua igreja ao longo de todas as épocas. Nós, na introdução à doutrina bíblica das ordenanças, nós procuramos distinguir o entendimento protestante e o entendimento evangélico da ordenança ou do sacramento
do entendimento católico romano. Segundo a Igreja Católica, que professa 7 ordenanças, ordenanças possuem em si a possibilidade de comunicar a graça salvadora do Evangelho. Nós divergimos desse entendimento e apontamos que ordenanças são esses ritos simbólicos instituídos por Cristo que simbolizam e ilustram a verdade do Evangelho. E ao contrário do que professa a Igreja Católica, que acredita em 7 ordenanças, nós, biblicamente, estudando e vendo na Bíblia, encontramos e defendemos que só existem 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Amém? A segunda pergunta que respondemos foi: o que é o batismo? E mais especificamente, nós definimos o batismo dizendo que se trata de um rito, porque é uma cerimônia religiosa, é um rito simbólico, porque é uma cerimônia visível que simboliza uma verdade invisível e que foi ordenado por Cristo, ou seja, que foi instituído por Jesus para ser obedecido pela sua igreja de todas as épocas, como dissemos. Em terceiro lugar, nós respondemos a pergunta: qual é o significado do batismo? E deixamos, a partir de textos como que lemos, de Romanos 6, Colossenses capítulo 1, de que o batismo tem como significado e como símbolo principal a imagem de sepultamento, ou seja, a identificação que o crente tem na morte com Cristo e na sua ressurreição para uma nova vida. O batismo simboliza a união do cristão com Jesus Cristo, com seu Senhor em sua morte, e que simboliza também essa ressurreição, essa regeneração do cristão para um novo estilo de vida. Quando um crente se batiza, ele está professando que decide morrer com Cristo, morrer para o seu pecado, abandonar suas práticas, morrer para o seu próprio eu, e agora decide também ressurgir ou renasce para uma nova vida espiritual de obediência ao Senhor, de compromisso com Jesus, de compromisso com o Evangelho. Nós vimos uma quarta pergunta e vimos os fundamentos bíblicos que apontam para o que seria a forma correta do batismo e defendemos a forma por imersão, segundo textos narrativos do Novo Testamento, segundo o próprio vocábulo grego utilizado para significar o batismo, segundo relatos e a doutrina praticada pela igreja primitiva, nós defendemos que o batismo por imersão seria a forma mais bíblica, mais coerente com o próprio significado do batismo. E por fim, definimos a questão do sujeito do batismo, respondendo à pergunta: quem deve se batizar? Defendemos que o batismo, por ser esse rito simbólico de uma realidade invisível, deve ser ministrado somente àqueles que já vivenciaram essa verdade e que deram provas objetivas e confiáveis de uma verdadeira conversão. Assim, nós defendemos que o batismo deve ser ministrado somente àqueles que de fato são cristãos, que já professaram fé em Jesus Cristo e que são verdadeiros discípulos de Jesus. Então, se você ainda não assistiu a aula da semana passada, a primeira aula sobre o batismo, por favor, está disponível no canal. Assista. Se você assistiu e ainda tem alguma dúvida, queira reforçar alguns conceitos, pode assistir novamente. Se gostou do vídeo, clique em gostei, deixe um comentário, compartilhe com alguém que possa se interessar, que possa crescer também no nosso estudo, tá bom? Então vamos para o nosso segundo ponto, começando as perguntas de hoje. Podemos nos perguntar: o batismo é necessário? Ou seja, o batismo é necessário para a salvação? Embora defendamos que o batismo é uma ordenança de Jesus para a igreja, não devemos dizer que o batismo é necessário para a salvação. Nisto, divergimos da posição católica romana, para quem o batismo é um meio de regeneração que produz, por si mesmo, independente da fé, a salvação.
Ora, irmãos, nós estamos defendendo que o batismo é de fato uma ordenança, ou seja, um rito instituído e ordenado por Jesus para que seja obedecido pela sua igreja. Mas não queremos dizer com isso que o batismo é necessário para a salvação, o que é uma causa sem a qual a salvação não ocorra. E nisso nós divergimos especificamente da doutrina católica apostólica romana. Como vimos, a Igreja Católica professa 7 sacramentos, dentre os quais teriam a possibilidade de comunicar essa graça salvadora por si mesmo, independente da fé do fiel, aquele que se batiza. A Igreja Católica professa que o batismo opera ex opere operato, ou seja, que tem eficácia em si mesmo, no próprio ato, independente da fé do cristão, e que pode comunicar ou causar regeneração naquele que se batiza. É o que vimos ser chamado de regeneração batismal. Nisso nós divergimos totalmente do ensino católico e defendemos que o batismo é sim uma ordem de Cristo, mas é um rito de natureza simbólica que foi instituído pelo Senhor da Igreja. E o ponto é que vimos, quando estudamos os 5 solas, que a justificação do pecador ocorre somente pela fé em Jesus. Sola fide. É quando o pecador deposita sua fé em Jesus e somente por meio da fé que ele é perdoado dos seus pecados, que ele é justificado, que ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. E se chegarmos a dizer que além da fé é necessário o batismo ou algum outro ato por parte do pecador, nós estamos dizendo que a salvação não se dá somente por meio da fé, que os méritos de Cristo comunicados pela fé não são suficientes para a salvação do pecador. Nós estamos estabelecendo outros requisitos para a salvação, além do que a própria Bíblia estabelece. Somente a fé, sola fide, somente por meio da fé o pecador é justificado diante de Deus. É isso que Paulo escreveu aos Gálatas, você pode acompanhar no slide, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 2. Paulo diz: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes decaído. Paulo estava escrevendo aos Gálatas para combater o ensino de alguns cristãos judeus, alguns que haviam se convertido do judaísmo, mas que continuavam professando a obediência à lei de Moisés, inclusive a circuncisão, como necessários à salvação. Eles diziam que aqueles irmãos da Galácia precisavam ter fé em Jesus, mas precisavam adotar outras observâncias e obediências da lei de Moisés para serem salvos. Eles precisavam ter fé em Jesus, mas também precisavam ser circuncidados. E a doutrina e o ensino de Paulo que salta aos olhos na carta aos Gálatas é que você não pode acrescentar nada à obra de Cristo sem retirar de Cristo a salvação, a exclusividade e a suficiência da obra de salvação do crente. Então você está separado da graça se você deseja ser justificado pela lei. E o ensino de Paulo é somente a fé em Jesus Cristo suficiente para a justificação, para o perdão de pecadores. E não a fé mais algum requisito, não a fé mais alguma cerimônia. Alguns dizem que o batismo é necessário para a salvação, com base no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. O texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Eles dizem, está vendo? É preciso ser batizado para ser salvo. Mas a verdade é que o contraponto está na sequência do versículo. O versículo diz: mas quem não crê será condenado. O versículo não diz de quem não for batizado será condenado, mas tão somente quem não crê. Novamente, aquele que não tem fé, aquele que não crê é que será condenado, e não aquele que não foi batizado. Outro texto está em Lucas capítulo versículo 23, verso 43, que se refere ao relato de Jesus e a garantia de salvação àquele ladrão que foi crucificado ao seu lado.
Aquele ladrão que no momento da sua morte verdadeiramente se arrepende, reconhece o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, reconhece que é pecador, que era um miserável dependente da graça de Deus e que Jesus não tinha pecado algum. Aquele que chama Jesus de Senhor e que pede entrada no reino de Deus, ele tem a certeza de Jesus, que diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ora, é um exemplo de alguém que não foi batizado, que certamente não teve a oportunidade de ser batizado, mas que teve a garantia do próprio Senhor Jesus de que adentraria os portões celestiais e que estaria com Jesus no paraíso. Então, o Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele diz: o batismo, então, não é necessário para a salvação, mas é algo necessário se queremos obedecer a Cristo, pois ele ordenou o batismo para todo aquele que nele crê. Então a primeira pergunta: o batismo é necessário à salvação? Não. Apesar de ser uma ordenança de Cristo, de ser ordem de Cristo para a sua igreja, o batismo não é causa de salvação, mas é tão somente uma demonstração, um rito simbólico de obediência daquele que confia em Jesus e que quer obedecê-lo em tudo. Mas então alguns se perguntam: se o batismo não é necessário à salvação, então por que eu devo ser batizado? Será que eu devo mesmo ser batizado? Por quais motivos? Esse é o nosso terceiro ponto. Devo ser batizado? O teólogo Augustus Strong, ele nos dá algum fundamento para nos orientar nessa questão. Em primeiro lugar, ele diz que devemos ser batizados porque o próprio Cristo foi quem instituiu o rito chamado batismo. É o que temos defendido, irmãos. O batismo não é algo criado pela igreja, não é algo que é facultado ao cristão, não é uma possibilidade apenas, mas foi uma ordem, uma ordenança instituída pelo próprio Senhor da igreja e que assim a instituiu. E como podemos comprovar isso? Em primeiro lugar, a partir da própria grande comissão, do texto que tão bem conhecemos. Mateus capítulo 28, versículo 19, o próprio Senhor Jesus diz e manda os seus discípulos irem ao mundo, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê no discurso de Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro diz, e aí o segundo fundamento é as próprias exigências dos apóstolos de Jesus. Pedro diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. São instituições dos próprios apóstolos do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, os próprios membros das igrejas do Novo Testamento eram batizados, refletindo a obediência da igreja neotestamentária. E nós vemos isso, por exemplo, do texto que lemos de Romanos 6. Paulo escreve aqueles que já haviam sido batizados e que demonstravam a obediência a essa ordem instituída por Jesus. E em quarto lugar, o fundamento da prática universal nas igrejas cristãs. Desde a igreja primeva, desde a igreja primitiva, o batismo foi obedecido e foi observado pelos discípulos de Jesus. Strong também continua e diz que o próprio Cristo pretende que este rito externo seja obrigação universal e perpétua. Não somente Jesus instituiu o batismo, mas também ele demonstrou claramente e a sua orientação de que esse rito fosse observado por todas as igrejas, de todas as épocas e de todos os lugares. Como podemos afirmar isso? Em primeiro lugar, Jesus Cristo reconheceu que o batismo de João era de Deus, vinha de Deus. E o próprio Cristo se submeteu ao batismo de João. Você deve conhecer o relato quando João está batizando e Jesus vai até João para ser batizado e João entra em parafuso e diz: eu não posso te batizar, o Senhor não tem pecado. João batizava o batismo de arrependimento, mas Jesus chega até ele e diz: importa que assim seja,
que para que seja cumprida a lei, a fim de demonstrar o exemplo, Jesus se submete ao batismo de João, e a fim de ali, a partir dali, se identificar com o pecado de todos aqueles que creiam em Jesus. Jesus não tinha o pecado e não tinha por que se arrepender, mas ali ele estava se identificando com o pecado de todos aqueles que haveriam de crer em Jesus. Na cruz ele foi considerado como maldito de Deus, recebeu sobre si a culpa do pecado que não era seu de fato, mas que recaiu sobre ele. E ao reconhecer e ao se submeter ao batismo de João, Jesus reconhece a autoridade do próprio batismo. Em segundo lugar, os próprios discípulos de Jesus batizavam, e nós vemos isso no Evangelho, quando os discípulos de Jesus batizavam e atraíam mais atenção do que o batismo de João. E eles foram, inclusive, comissionados por Jesus para assim fazer. No texto da Grande Comissão, Jesus diz: vão, façam novos discípulos e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a própria analogia com a ceia do Senhor. Por ser uma outra ordenança instituída por Jesus e que deve ser obedecida continuamente como memorial do sacrifício de Jesus, o batismo, que também é uma ordenança, goza do mesmo status, daquilo que deve ser observado por todos os crentes de todas as épocas. E em quarto lugar, o Strong também assinala uma ausência de limitação quanto à aplicação do batismo. Ou seja, foi uma ordem que não foi limitada, que não tinha um prazo especificado, mas que foi instituída com um nítido caráter de ser perpétua, de ser observada por todos os crentes, por todos os discípulos de Jesus. Por que devemos ser batizados? Porque Jesus instituiu e porque Jesus pretende que essa ordenança seja observada por todos os seus discípulos de todas as épocas, de todos os lugares. Um terceiro argumento é a verdade que não há motivos para se envergonhar de dar testemunho público da nossa fé em Jesus. No batismo, anunciamos ao mundo que estamos mortos para o domínio do pecado e que ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. É a própria constatação do simbolismo do batismo. Professamos que morremos, professamos uma sepultura, professamos que abrimos mão do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, dos nossos desejos carnais, que queremos morrer para o pecado. O pecado que outrora nos dominava, agora já não nos domina mais. O pecado que dizia aquilo que devemos fazer e quando devemos fazer, que nos dava ordens, que reinava sobre nós, que éramos servos do pecado, agora já não somos mais. Fomos libertos do pecado, morremos para o pecado e ressuscitamos. Fomos regenerados com Cristo para uma nova vida com Cristo e para a glória de Cristo. E isso é a maior beleza, é a coisa sobrenatural do Evangelho, e é isso que professamos no batismo. Por isso, nós não temos do que nos envergonhar. Porque devemos nos batizar? Porque sentimos orgulho em professar, em bradar aos quatro cantos que morremos com Cristo e que fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida e que queremos obedecê-lo. E não nos envergonhamos disso. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 26, nos diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Não nos envergonhamos, irmãos, não há do que se envergonhar. Estamos com Cristo, morremos com Ele e vivemos em novidade de vida para a glória dele. Amém? Em quarto lugar, e a dúvida comum entre muitos irmãos, por que preciso ser batizado para ser membro da igreja? Por que precisamos ser submetidos ao batismo para que sejamos incluídos no rol de membros de uma igreja local? Ser membro de uma igreja implica em grandes benefícios, mas também em grandes responsabilidades. O batismo traz para a igreja a segurança de que determinada pessoa é de fato crente e que tem compromisso verdadeiro com o Senhor. Ou seja, irmãos, a partir do momento em que alguém
passa a ser considerado como membro de uma igreja, é sujeito a também responsabilidades. Eles têm deveres e têm responsabilidades. E quando uma pessoa passa a ser membro da igreja, toda a igreja, de forma geral e unificada, passa a testemunhar da fé daquela pessoa. Alguém que é abraçado no corpo de Cristo, os demais membros desse corpo testemunham da fé daquela pessoa, daquele membro. E juntos a igreja mantém o testemunho de que aquela pessoa é de fato crente, de que aquela pessoa é reconhecida como membro da igreja, de que ela é uma de nós e que está no nosso meio e que, por ser crente, deve ter testemunho a zelar. Então, por isso, o batismo é um meio que fornece a segurança à igreja nesse sentido. Pessoas que foram testadas, que foram examinadas, que foram provadas, que deram verdadeiramente evidências de uma fé salvadora, de que já têm compromisso com Jesus, de que caminham no Evangelho, de que dão provas externas que apontam para isso, para que são de fato crentes e que têm esse compromisso com Jesus. E o batismo visa trazer essa segurança para a própria igreja, que recebe em seu meio, que aceita para si um membro e que está testemunhando da fé daquele membro. Por tal motivo, nós enfatizamos a importância fundamental desse curso de discipulado. É por isso que a nossa igreja busca ter esse zelo, fortalecer esse discipulado, fortalecer esse acompanhamento. É prática da nossa igreja realizar batismo somente com pessoas que foram submetidas a esse curso e que foram acompanhadas por um determinado período. 3, 4, 5 meses é o que geralmente dura o nosso curso. Como forma de conhecer essa pessoa, de ensiná-la a caminhar, de ensiná-la os fundamentos básicos da doutrina evangélica, de estar perto dessa pessoa e de vê-la crescer, a fim de ter essa segurança de testemunhar acerca da fé daquela pessoa. A igreja vai receber uma pessoa e vai testemunhar de que ela é de fato crente, de que ela foi ensinada, de que ela foi instruída e que é uma verdadeira discípulo ou discípula de Jesus. Por isso nós, hoje, é prática corriqueira zelar por isso, por esse curso de discipulado, zelar por essa instrução, por esse cuidado e zelo com a vida daquele que é submetido ao batismo. Em outras épocas, isso talvez não ocorresse, porque em muitos locais, principalmente locais de perseguição, em tempos de perseguição, onde as pessoas não podem brincar de ser crente. Aquele que de fato nesses locais, nesses cenários mais tenebrosos, se submetem ao batismo e que professam a fé cristã, assim o fazem sob o risco de morte, sob o risco de serem mortos no momento seguinte. Então elas já dão provas verdadeiras e concretas de que decidem morrer com Jesus e que estão dispostas a entregar a própria vida para Jesus, porque entenderam de fato o significado da conversão, do novo nascimento, de uma nova vida com Cristo. Mas no cenários tais quais aqueles que vivemos, é muito importante e prezamos muito por isso, por esse cuidado, por esse zelo, por esse acompanhamento, e a fim de trazer uma maior segurança para a igreja e por ter essa oportunidade de caminhar lado a lado, de forma mais próxima, de forma mais instrutiva, com aqueles que se submetem, que professam o desejo de serem batizados. Por isso que hoje é preciso ser batizado para ser membro da igreja, a fim de trazer essa maior segurança. Amém? Em nosso quinto ponto, nossa quinta pergunta, ou quarta pergunta de hoje: qual é a idade certa para o batismo? Nós vimos e defendemos a posição de batismo de convertidos, de que somente aqueles que professam a fé em Jesus, que já foram de fato convertidos ao Senhor Jesus, é que devem ser batizados. Mas então, qual é a idade apropriada? Qual é a idade correta para que uma pessoa possa fazer essa profissão de fé digna de crédito? Se aceitamos a prerrogativa do batismo de convertidos, reconhecemos que a criança deve ter idade suficiente
para fazer uma profissão digna de crédito para ser considerada apta ao batismo. O princípio é basicamente esse. É que a idade apropriada é a idade na qual a criança, o adolescente, ele já tenha condições de fazer uma profissão de fé que seja digna de crédito, que já mostre compreensão clara do Evangelho, do que significa o Evangelho, e que já demonstre um compromisso também claro e firme em seguir a Jesus, em viver de acordo com a fé que professa. E essa análise varia de igreja para igreja ou de contexto para contexto. Qual é o procedimento da nossa igreja? O Betel brasileiro estabelece o parâmetro de 12 anos como idade mínima para o batismo, podendo, em alguns casos, ser permitido o batismo aos 11 anos de idade. Ou seja, apesar do princípio ser esse, a profissão de fé digna de crédito e de essa análise variar de contexto para contexto, até de países para países, nós entendemos aqui na igreja, o próprio Betel brasileiro estabelece a idade mínima de 12 anos, o padrão, como um período no qual se percebe de modo claro que o adolescente, que a criança, já tem idade suficiente para demonstrar esse entendimento, essa confirmação e a evidência de um compromisso verdadeiro com a fé em Jesus e com o discipulado, seguir a Jesus. Em alguns casos, e que envolvem o testemunho da família, a solicitação da própria família, que demonstre, que confirme essa fé, esse compromisso e esse entendimento. Nesse caso, que envolvam também a própria confirmação da igreja e o reconhecimento da igreja na capacidade de um jovem de professar essa fé aos 11 anos. Nesses casos específicos, esse limite pode ser abaixado, né? Pode ser estabelecido em 11 anos, desde que tenham esse testemunho tanto da família, da própria pessoa que se propõe a ser batizado, assim como o testemunho da igreja também, que confirmem toda essa capacidade de entendimento, de discernimento do Evangelho, das implicações do Evangelho, e que demonstrem uma vida prática de acordo e conforme o Evangelho. Em sexto lugar, quem pode ministrar o batismo? Quem é que pode ministrar o batismo? Será que é só aqueles oficiais da igreja? Será que qualquer pessoa pode ministrar o batismo? As Escrituras não especificam restrições sobre quem pode realizar a cerimônia do batismo de início. Entretanto, já que o batismo é sinal do início da vida cristã, de ingresso no corpo de Cristo, que é a igreja, e que é a prática que deve ser observada pela igreja para preservá-la de abusos, é apropriado que o batismo ocorra dentro da comunidade da igreja e seja realizado por representantes oficiais da igreja. Muito embora as Escrituras não especifiquem, não limitem restrições específicas sobre o batismo, ou seja, quem pode ministrar o batismo, a verdade é que, segundo as próprias Escrituras, o batismo é o sinal de início da vida cristã, de alguém que se submete e que inicia a vida cristã. E que, ao professar essa fé, ao fazer a profissão de fé para o batismo e para seguir a Jesus, ela ingressa no corpo de Cristo, visível, que é a própria igreja. Esse início de vida cristã que a conduz ao início de vida e comunhão na igreja, e que também é a própria igreja responsável por zelar pelo ato do batismo, pelo rito do batismo, a fim de preservá-lo de abusos, de que o rito e a ordenança instituída por Jesus não seja abusado, nem seja levado em desconsideração. Então a conclusão é de que é apropriado que o batismo ocorra sempre que possível dentro do contexto da própria igreja. É dentro do contexto da igreja que ocorre o testemunho da fé daquele que se batiza, que ocorre o testemunho do início da vida cristã, do ingresso dessa pessoa na comunidade visível que é a própria igreja. Então, é apropriado que esse batismo ocorra dentro da comunidade da igreja. E, em segundo lugar, que seja realizado por representantes oficiais da igreja, ou seja, por pessoas maduras,
que demonstram seriedade, que demonstram maturidade, que são geralmente oficiados, representantes oficiais da igreja e que são designados para isso, para a administração dessas ordenanças e para a correta aplicação, zelo e proteção dos ritos instituídos por Jesus. Então, falando especificamente do nosso contexto, da nossa igreja, o Betel entende que essa é uma atribuição dos pastores, oficiais designados para a igreja, e que tem essa função específica de administração e de ministrar os sacramentos da igreja, por serem obreiros já testados, por serem obreiros maduros, por serem responsáveis por essas, entre outras, funções. Amém? Pois bem, meus irmãos, essas são algumas perguntas que gostaríamos de responder nessa oportunidade. Imaginamos que sejam as perguntas que mais especificamente estão e que mais comumente são objetos de dúvidas, né? De questionamentos. Então, para concluir o nosso 7º ponto, o rito do batismo simboliza de forma bela e vívida a glória do Evangelho. Pecadores são salvos por meio da morte de Jesus, se identificam na morte do seu Senhor e, pelo poder de Deus, são purificados de seus pecados e regenerados para uma nova vida espiritual de obediência àquele que não foi detido pela morte. Para concluir, gostaríamos de ressaltar essa graça, essa glória do Evangelho que é simbolizado por meio do batismo. O próprio simbolismo do batismo aponta para isso, para a salvação que nos é comunicada por meio da morte e ressurreição de Cristo. E de aquele que se batiza é porque está testemunhando de que decide participar, de que deseja participar e que deseja ser unido ao seu Senhor em sua morte. E que deseja morrer para os seus pecados, sepultar a sua velha natureza, fazer morrer o velho homem. E que a semelhança do seu Senhor também ressuscita ou é regenerado para uma nova vida por meio de Cristo, ligado a Cristo, para a glória de Cristo e para a obediência a Jesus. O batismo simboliza isso e de forma tão vívida e tão bela. Decidimos morrer para Jesus, decidimos morrer com Jesus e ressuscitar com Ele para uma nova vida. Isso é glorioso, irmãos. Isso é algo miraculoso. Isso é algo que somente Deus pode fazer. E que alegria é essa? Ter essa oportunidade de proclamar essa verdade. De, por meio do batismo, dizer e não nos envergonharmos disso, mas termos alegria em anunciar aos 4 cantos, em bradar para que todos vejam e saibam disso, de que morremos com Cristo e que queremos viver para Cristo. Isso deve ser algo glorioso, irmãos. Isso deve ser algo que nos motive, que nos leve a assim desejar, reconhecendo que é uma ordem de Jesus e que devemos obedecê-lo. E se Ele assim ordenou, Ele sabe o que é melhor para nós. Então fica aqui para finalizarmos essa lição sobre o batismo, nossa motivação para aqueles que se reconhecem como discípulos de Jesus, mas por algum motivo ou outro nunca tiveram essa disposição, que reconheçam a glória que o batismo evidencia e que desejem de forma tão vívida e bela demonstrar essa verdade e que sejam impactados por essa verdade que é demonstrada por meio do batismo. Amém, meus irmãos? Então, nós concluímos hoje a análise do batismo, a primeira parte do nosso 4º módulo, que é a doutrina bíblica das ordenanças. Se Deus assim permitir, na semana que vem nós concluiremos esse módulo com a análise da ceia do Senhor. Tá? Vimos a primeira ordenança, o batismo, e a segunda ordenança veremos na semana que vem, a ceia do Senhor. Espero que tenha ficado claro a nossa exposição. Como sempre dizemos, se você tem alguma dúvida, por favor nos procure.
comente aí no vídeo, nos procure nos grupos da igreja. Quem sabe a gente tem a oportunidade de tornar claro algo que não tenha ficado tão claro assim. Nosso desejo é que esses momentos sirvam para o crescimento da igreja, para abençoar a sua vida, a sua família, para nos fazer crescermos um pouco mais no conhecimento do nosso Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, desejo que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, que você fique na paz de Cristo. Deus abençoe.